Eu acho esses assuntos assim bem empolgantes, tá? Quem está fazendo um curso de CIPA pela primeira vez, talvez seja muita informação, porque realmente a gente precisa passar muita coisa nesse momento em apenas 20 horas de curso. Quem já fez o curso aí já escutou várias informações que a gente está passando aqui, mas eu gostaria que toda vez que vocês escutassem, toda vez que vocês assistissem uma aula referente a um determinado assunto, vocês parassem um pouco e refletissem: o que eu faço? Como eu faço? Como está a minha empresa? Como eu posso ajudar a minha empresa a melhorar? Porque só assim, né, com as pessoas sabendo cada uma o seu papel, a gente pode ter sim, né, uma melhoria, a gente pode ter sim uma redução dos acidentes. Porque assim, essa pergunta é bem propensa a esse momento. Alguém ganha com um acidente? Talvez vocês tenham até escutado: ah, só quem perde é o trabalhador. Talvez outra pessoa tenha dito: não, mas diminui a produção da empresa, atrapalha a produção da empresa. Minha gente, alguém ganha realmente com o acidente do trabalho? O que é que vocês acham? Eu tenho algumas coisas aí para a gente discutir, para você refletir, para você pensar. Vamos lá? Consequências para a vítima do acidente. Nesse caso, eu estou falando do acidente, aquele que ocorre com uma lesão ou perturbação funcional. Não estou falando do tamanho da lesão. Quanto maior a tragédia, também vai ser maior. Eu estou falando mesmo em relação a ser qualquer tipo de lesão. Então, veja, uma vítima de acidente, ela vai ter um sofrimento físico, ela pode ter uma lesão incapacitante, pode ser parcial, pode ser total, quando ela perde algum membro, ou ela pode até morrer. Ela pode ter os reflexos psicológicos negativos, pessoas que passam por situação de quase acidente, quase choque, quase queda, quase é atropelado e fica, né, dentro da sua cabeça pensando, fica com aquele medo, até o medo de executar aquela tarefa novamente. E a gente sabe que tem também as reduções salariais. Alguns profissionais, eles recebem seus adicionais de insalubridade e de periculosidade. Então, se ele sofrer um acidente e tiver afastado, né, tiver que se ausentar da empresa, não vai receber esses adicionais nesse período. Algumas empresas dão ticket de alimentação se ele está afastado do trabalho. Legalmente, ele não tem o direito de receber por aqueles dias, né? Então pode ser descontado. Gratificações de participação de lucros, isso aí é uma política da empresa e ela pode considerar que quem está afastado também não recebe, porque não teve os 100% de produção, de dias de produção como outra pessoa teve. Então, se a gente for pensar direitinho, para a vítima em si, não está ganhando nada. Né? Não tem nada, ganha coisa ruim, mas não ganha mesmo nada de bom. A família. O que é que a família ganha quando existe um acidente do trabalho? Vamos lá. Quero que vocês pensem da seguinte forma: o desamparo psicológico. Então, lembrem-se que aquele trabalhador, aquela trabalhadora, ela tinha uma mãe, um pai, uma filha, um filho, um marido, ela tinha amigos e as pessoas não vão ter mais a presença. As pessoas não vão ter mais o ensinamento, né, dessa pessoa. Ela não está mais ali. Quando você não é da família de quem se acidentou, você pode até não sentir isso aí. Então, pensem que naquele momento pode ter sido um parente seu. Então, o que é que essa família vai sofrer? Desamparo econômico? Com certeza, né? A pessoa produzindo, a pessoa ganha um dinheirinho a mais, pode fazer um servicinho aqui, um servicinho ali, né? Alguns extras, e você tem aí mais uma outra mão, mais uma outra pessoa que vai ajudar na criação dos filhos, dos netos, que vai ajudar nas despesas da casa. Então tem sim essa perda econômica
para aqueles que se acidentam. E a perda afetiva. Infelizmente, eu trabalhei já por alguns anos e trabalhei na construção civil, e uma das obras que eu trabalhei, morreu um funcionário. Ele caiu do 7º andar. A empresa deixou de trabalhar naquele dia, deixou de trabalhar o outro dia porque levou todo mundo para o enterro, porque foi no interior. Isso são coisas normais, né? Às vezes nem no outro dia para de trabalhar. No mesmo dia tudo bem, porque como ele morreu dentro da empresa, dentro da obra, então veio o IML, a polícia técnica, então realmente ninguém trabalhou mais não. Mas quando eu digo que tem a perda afetiva, porque esse trabalhador, isso aconteceu já faz um tempinho, mas não é uma coisa assim muito simples de você estar lembrando, mas infelizmente eu também não consigo esquecer. Esse trabalhador tinha 6 filhos. O filho mais novo tinha 3 anos de idade. A filha mais velha tinha 10 anos de idade. Então, quem é que vai substituir esse pai? Esse pai que saía numa segunda-feira de madrugada ou no domingo à noite para ir trabalhar e voltava toda sexta-feira de noite com o dinheirinho da feira, né, com alguma lembrancinha, algum presentinho, para passar o sábado e o domingo, né, brincando, se divertindo, sabendo aí como foi a vida dos seus filhos, já que ele está a semana toda fora. E agora, depois disso, né, como foi a sexta-feira dessas crianças? O que é que elas estavam esperando? Ou melhor, elas estavam esperando alguém que não ia mais chegar. Então, isso aí, se a gente consegue se colocar no lugar do outro, né, usando a famosa palavra do momento, que é a empatia, a gente vai pensar um pouquinho mais. Não foi só a vítima de acidente que perdeu, a nossa família também perde. A nossa família pode perder, por exemplo, se um acidentado ficar incapacitado, ficar em cima de uma cama, doente, tendo que ser tratado por outras pessoas. Pensem direitinho nisso aí. Então, ganho mesmo nenhum até agora, né? Mas pensa que a empresa também não perde, não? Perde sim. Veja bem, quando um funcionário se acidenta, ele precisa ficar afastado pelos dias necessários lá, segundo o médico. Mas se ele se afasta da sua atividade, a empresa tem que colocar outra pessoa no lugar. Então, ela vai ter um pequeno prejuízo. Tem os reflexos negativos dentro da própria empresa, né? As pessoas vão produzir um pouquinho menos, vão ficar com receio, porque o local onde o acidente aconteceu ainda está lá, ele ainda vai, todo mundo vai passar por ali, vai ficar lembrando, vai ficar imaginando isso aí. Se o acidente aconteceu com alguma máquina, com algum equipamento, essa máquina ela pode ter quebrado, então vai ter que fazer manutenção, vai ter que substituir, ou até mesmo os reflexos negativos da imagem da empresa. Aconteceu um acidente de derramamento de óleo. Ninguém sabe onde foi, mas na cabeça de muita gente já se pensa logo, foi tal empresa que provocou esse derramamento de óleo. Então, ela tem as suas perdas. Pode ser somente as perdas financeiras, já que a gente falou que para a vítima e para a família são perdas mais sentimentais, mas todo mundo tem perda. E para aqueles que não trabalham naquela empresa, que não estão preocupados com o que está acontecendo, com quem acidentou, com quem morreu, que eu não tenho nada a ver com isso, lembrem-se do seguinte: consequências dos acidentes para a sociedade. Todo mês nós pagamos aquela taxinha do INSS, alguns pagam menos, outros pagam mais um pouquinho, mas é isso aí que faz com que esses acidentados, essas pessoas afastadas, elas tenham algum tipo de receita. Então, mesmo que não aconteça nada com a gente, nunca, mas aquela contribuição que você dá vai para o INSS, para ele substituir o salário desse trabalhador que não está produzindo e também não está recebendo da empresa. Além disso, nós temos os hospitais médicos, que são hospitais públicos e que ele atende com todo esse tipo de recurso. E se o trabalhador
precisar fazer algum tipo de reabilitação, implante de próteses ou qualquer coisa desse tipo, é o nosso dinheiro também que vai bancar tudo isso aí. Então, a sociedade perde. Vamos parar de falar. Não foi comigo, não tenho nada a ver com isso, não era na empresa que eu trabalhei. Isso realmente não importa. Nós precisamos se preocupar com todos, porque nós também somos afetados. Uma das coisas, né, uma das soluções, uma das formas da gente evitar, né, um pouco de todo esse prejuízo que a gente vem falando até agora, é trabalhar com a prevenção. Então, o que nós podemos fazer para que os acidentes, as doenças, elas não aconteçam? Claro, no módulo anterior, a gente apresentou todas as situações de risco. Então, você já vai fazendo as inspeções e verificando tudo aquilo ali. E também usar o que a gente chama de conceito prevencionista, considerando que acidente do trabalho é toda aquela ocorrência que não foi programada, não foi esperada, que interrompe o processo normal de trabalho, que pode causar perda de tempo, dano material ou a lesão. Então, por exemplo, eu estou trocando uma lâmpada, subi na escada, ou numa cadeira, ou no banco, ou em qualquer canto, de forma errada, né, segundo as normas, mas eu vou trocar a lâmpada, essa lâmpada cai. Eu me desequilibrei e a lâmpada caiu. Então eu não cheguei a cair. Eu não tive nenhuma lesão, mas a gente teve uma perda material. Isso muitas vezes passa despercebido nas empresas. Mas se a gente trabalhar com esse conceito prevencionista, a gente já vai começar a cuidar a partir daí. Algumas empresas chamam essa situação já de incidente, principalmente aquelas que elas têm sistema de gestão implantado. Quando ocorre um acidente, um quase acidente, quando não há perdas ou quando só há perdas materiais ou perdas de tempo, ela costuma usar esses termos, incidente, quase acidente. Mas só para vocês verem aí, nessa pirâmide aí do lado, e embaixo tem o nome de Pirâmide de Frank Bird. Esse Frank Bird foi um administrador que em 1969 ele fez um estudo com mais ou menos umas 300 empresas, analisou os acidentes que aconteceram nessas empresas e para vocês terem uma ideia, deu um total de 1.750.000 acidentes, né, nessas 300 empresas, e ele foi em busca da causa. Os profissionais de segurança, ele tem que fazer a investigação e análise do acidente para buscar a causa. E ele chegou a uma determinada conclusão, que ela serve, que ela vale ainda hoje e que a gente precisa estar sempre lembrando disso aí. Muitas vezes acontece um acidente sem a perda. Lembra do exemplo que eu dei para vocês de levar um escorregão? Ah, eu escorreguei, mas quase caí. Eu escorreguei, quase caí. Está na base dessa pirâmide, desses 600 incidentes. A pessoa passa por ali, escorrega, se equilibra e vai embora. Vem outro, escorrega, se equilibra e vai embora. E ninguém para avisar, ninguém para prestar atenção, porque as pessoas estão escorregando por ali. Até que um dia vem alguém com algum material, escorregue, e é lógico que a pessoa vai tentar se proteger. E para me proteger, eu vou soltar o que eu tiver na mão. Solto o que eu tiver na mão e me seguro. Não caí, não tive a lesão. Para muitas empresas, para muitas pessoas, não vai ser um acidente, mas eu tive uma perda material. Teve o dano para a propriedade. Aí já entra nessa segunda base aqui, né, de cor roxa, da pirâmide. Quer dizer, depois de tantos incidentes que aconteceram, depois de 600, né, que foi os números que ele chegou através desse seu estudo, 30 se transformam em acidente com dano material. Desses 30, 10 se transformam em acidentes com lesão. E aí é nesse momento que as pessoas começam a prestar um pouquinho mais de atenção e começam a pensar, eu sabia que isso ia acontecer, mas ninguém fez nada. Ninguém fez isso, joga a culpa às vezes só para o profissional da área de segurança, que ele não prestou atenção naquilo ali. Vai ter empresa que também vai chamar a culpa
para o cipeiro, porque o cipeiro não fez o seu trabalho para ajudar, né, na eliminação desses riscos, mas está em tempo ainda, tá? O certo era a gente ter feito lá na base, ter procurado as situações que não traziam perda nenhuma. Então, nós vamos pelo menos pensar, né? Aconteceu um acidente, vamos lá, vamos correr, vamos atrás do prejuízo. Porque desses 10 acidentes com situações leves, uma se transforma em acidente grave. Uma se transforma em acidente com uma grande lesão ou até mesmo a morte. E a gente não pode deixar chegar nesse estágio. A gente tem que fazer de forma mais correta possível. Tem que pensar, tem que planejar, tem que fazer a implantação de controles coletivos, individuais, tem que estar monitorando para não chegar no topozinho lá de cima da pirâmide, que é o acidente grave. Como é que a gente vai fazer isso também? Uma outra técnica, uma outra metodologia é correr atrás dos desvios. Desvios são aquelas situações que a gente tem dentro da empresa onde o trabalhador está fazendo algo fora da norma da empresa, fora da norma de higiene, fora da norma de segurança, fora da norma oficial, fora dos procedimentos, fora das boas práticas, né? Que a gente passa, às vezes observa, tem muitos trabalhadores que orientam, infelizmente alguns não escutam essa orientação de bom grado, né? Respondem ao colega de trabalho que está ali alertando, cuidado com isso, cuidado com aquilo, mas essas situações de desvio, elas até vêm antes mesmo dessa pirâmide, é a gente passar e estar sempre atento no que o outro está fazendo. Eu costumo dizer que se a gente passa e vê uma situação errada e na nossa mente a gente pensa, azar dele, azar dela, são eles que vão se acidentar. Mas será que são eles mesmo? Ou será que o que eles estão fazendo também pode refletir em mim? Como é que é isso? Previna-se, informe-se, né? Preste atenção em tudo. Se tem procedimento, leia o procedimento antes de executar a tarefa. Vamos mostrar para vocês algumas situações que a gente pode chamar de desvio. Será que isso também não está acontecendo aí na empresa de vocês? Espero que não, tá? Porque as fotos foram tiradas de sites aleatórios na internet. São fotos reais, né? Não são bonequinhos, não são montagens, são fotos reais de alguém que passa por ali, está com a câmera, vê aquele absurdo e registra. Mas a gente pode registrar e a gente deve informar também o que está acontecendo. Vamos dar uma olhadinha. Veja aí que situação maravilhosa, né? Você tem um rapaz aqui fazendo um serviço numa janela, num vidro, ou seja, trabalha em altura, onde ele deveria estar equipado com um andaime ou com uma cadeirinha, e ele simplesmente está utilizando uma tábua. E onde está essa tábua? Em cima da própria fiação. Isso falando da condição do local de trabalho, fora que ele também não tem nenhuma proteção caso ele escorregue e caia, né? Vai cair e bater embaixo porque não tem cinto de segurança. Nessa outra figura aqui, o rapaz soldando, você encontra isso com muita frequência naquela oficina que está lá na esquina da rua que você mora. A pessoa não tem nenhum tipo de equipamento e eu posso falar até que o equipamento principal aí, que é para evitar a questão da radiação, ele está sem nada. Quando muito você encontra um trabalhador desse que não faz parte de nenhuma empresa, ele está com um pedacinho de vidro, às vezes um pedacinho de vidro verde, que a gente não sabe nem se tem a propriedade de ser realmente filtrante, e ele fecha um olho, bota o vidro lá para olhar por um único olho, achando que aquilo dali está resolvendo. Falei da radiação, mas ainda tem
Fumos metálicos ainda têm riscos elétricos e por aí vai, tá? Veja que maravilha essas duas imagens. É aquela coisa assim de: será que é verdade? Eu não acredito. A astúcia das pessoas, a astúcia de quem trabalha com máquinas, a inocência de quem não enxerga nada do que está acontecendo. Utilizar uma retroescavadeira para você ficar embaixo usando toda essa artimanha aí do que ele fez, né? Não me canso de olhar para essa imagem, porque realmente é incrível. É uma imagem que você diz, não, foi feita só para sair na foto. E não foi. A mesma forma que essa figura aí de baixo. Fazer transporte de cargas. Não deve ter ninguém embaixo. Mas as pessoas acharam por bem ficar um pouquinho aí para se proteger da sombra. Não dá para admitir coisas desse tipo. Aqui você tem duas situações com uso de escada e eletricidade. Essa daqui, da sua esquerda, é um verdadeiro pega-vareta. Ele monta todo tipo aí de estrutura para alcançar o poste, para alcançar o local onde ele precisa trocar a lâmpada. Nada de usar o equipamento certo, né? Fez toda essa arte aí. E o da sua direita, você tem um trabalhador utilizando uma furadeira dentro de uma piscina com uma escada metálica. A furadeira é ligada à eletricidade. Para ele ir para dentro desse local, nesse ponto onde ele foi furar, ele entrou dentro da piscina. Se vocês prestarem atenção, ele está aqui todo molhado. O que é que se fala numa situação dessa? Cadê a segurança? Segurança nenhuma. Aqui você tem também, né, uma outra situação que o trabalhador está tentando fazer o seu trabalho, mas não tem o equipamento adequado. Então, ele tem aí o andaime, que o andaime não chega à parte onde ele precisa pintar. E, para completar, ele ainda está sem o cinto de segurança. E nessa figura da sua direita, você tem um ambiente de trabalho com várias atividades sendo realizadas ao mesmo tempo. Isso também não pode acontecer. Nós precisamos de sinalização, nós precisamos de bloqueio, nós precisamos combinar, né, programar como essas atividades vão ser feitas para não ficar aí um monte de gente fazendo a mesma coisa e acabar um atrapalhando o outro colega. Essa daqui de baixo, onde a retroescavadeira está levantando o andaime, um trabalhador em cima de um andaime para poder atingir a altura que ele está precisando. Nada a comentar em relação a isso. E essa é bem interessante, essa aqui ele está na janela, numa varanda, ela é bem interessante porque isso aqui é para colocação de telas nas janelas. E enquanto proprietário do apartamento, empregador nesse momento, vocês têm que tomar bastante cuidado. A pessoa entrou na sua casa, ela tem que seguir as regras. Ele está aí perfurando, né, a parede, que nesse caso aí vai ser uma viga, para colocar os parafusos para prender a tela. Se acontecer um acidente aí, de quem vai ser a responsabilidade? Da empresa que ele trabalha? Também, tá? E se ele não é de nenhuma empresa, é um autônomo, a responsabilidade vai ficar todinha para cima do proprietário dessa residência. Então, tomem bastante cuidado com isso. Então, para o cipeiro, é interessante que ele faça as inspeções. Ele busque lá as inspeções para estar identificando tudo isso aí. Com o tempo, vocês vão ver que existem alguns tipos de inspeção. Não precisa no primeiro dia, no primeiro mês de gestão, todo mundo sair todos os dias para fazer a inspeção, não, tá? Você pode fazer uma inspeção geral, envolvendo todos os setores, parcial para alguns setores. Tem algumas inspeções de rotina, que são feitas, por exemplo, nas máquinas.
Aí tem as inspeções periódicas, que isso é feito mais pelo pessoal de controle, né, de manutenção, para ver desgastes, ver fadigas de algum material, algum equipamento. Tem também os tipos de inspeção que a gente chama de eventual, onde o profissional de segurança ou o cipeiro não avisa, mas pode ir num setor qualquer, num setor escolhido de comum acordo ali entre eles. E nós temos também as inspeções oficiais, que elas são efetuadas pelos órgãos do governo, e as especiais, que ela vem acompanhada de medições, né? Medição de poeiras, medição de fumos metálicos, de ruído, de radiação. Então, por isso que a gente chama de inspeção especial. Mas aí são ferramentas para que o cipeiro possa, né, utilizar durante toda a sua gestão e fazer um bom trabalho. Seja na sua empresa sem profissional da área de segurança, ou até mesmo com um profissional da área de segurança, porque nós precisamos muito da ajuda do cipeiro. Vocês estão no dia a dia, no ambiente de trabalho, no setor de produção, e aí a informação pode chegar mais rápido, tá? Eu vou deixar para vocês aí no ambiente virtual mais um vídeo de acidentes diversos, para vocês darem uma olhadinha, né? Como eu falei no vídeo anterior, algumas situações são engraçadas, então eu sei que vocês vão rir, vão se divertir, mas olhem também com aquele olhar mais crítico do que realmente está acontecendo. Terminando aí de assistir o vídeo, você vai ter disponibilizado a avaliação desse módulo. Então, você vai responder a avaliação, vai enviar e, recebendo sua aprovação, você vai para o módulo seguinte, o módulo 3. Lembrando só que mais lá no finalzinho vocês vão ter alguns exercícios, né, de resumo, né, de complementação, mas mais na frente a gente fala um pouquinho mais sobre esses exercícios também, ok? Então, um bom estudo para vocês e até o nosso próximo módulo.